E aí, colecionadores e amigos, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Vício de Colecionar. E hoje eu vou trazer duas HQs baseadas no roteiro original de George Lucas. Vamos conferir? Então hoje eu trago para vocês aqui essas duas HQs de Star Wars, que na sua primeira versão Star Wars chamava-se The Star Wars, ou seja, A Guerra nas Estrelas. E George Lucas tinha uma perspectiva um pouco diferente da que levou ao cinema em 77. Isso aqui, ó, que eu tenho em mãos é o mais próximo de The Star Wars, o primeiro roteiro de George Lucas para a saga. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas aqui. Essa então a capa, muito legal, com o selo Legends, volume 1, lançado pela Panini. Aqui a lateral e a parte de trás, contendo aí o resumo e algumas informações dessa edição. Então a edição dessa HQ é muito bacana, ela tem as artes e o desenho bem legal, já com Sith, que já no começo enfrentando a família Starkiller, que nós temos aí o Anakin Starkiller. Alguns personagens de Star Wars continuam com os mesmos nomes, mas alguns sofrem algumas mudanças. Por exemplo, o Anakin, que é o Anakin que a gente conhece aí da trilogia, aqui ele está como Anakin. Então aqui nós temos essa versão de Darth Vader, como vocês podem ver aí, sem o capacete, mostrando algumas cicatrizes no rosto e faltando um olho. Nós temos personagens então bem famosos de uma forma um pouco diferente. Eles eram diferentes. Aqui, ó, poder ver as R2D2, C3PO, R2D2 falando o idioma inglês, nesse caso aqui em português, que é uma tradução. Aqui mais uma imagem de Darth Vader, que dá para ver bem melhor aí a imagem dele. Então o roteiro original de 1974 ele virou esse compilado de HQs. São exatamente 8 edições, todas escritas por J. Double Rinsler e ilustradas por Mike Mayhew. Essas HQs então elas englobam o que seria toda a saga na cabeça de George Lucas na época. Então são 4 HQs nesse compilado e 4 HQs no segundo compilado. Então aqui deixa eu só mostrar uma imagem para vocês aqui, aqui ó, esse senhor aqui é o famoso Luke Skywalker. E nós temos aí alguns outros personagens aqui no final. Olha só, nós temos aqui o encontro de Luke Skywalker com Han Solo, isso mesmo, Han Solo, um réptil alienígena aqui na primeira versão do nosso amigo aí George Lucas aqui para Star Wars. E aqui alguns desenhos, uns esboços aí da saga, de toda a saga aí. Na segunda edição, que tem essa arte bem legal aqui, então a lateral, bem legal, e aqui a parte de trás. Então nessa HQ aqui vou mostrar alguns personagens que não apareceram lá na primeira, ou se apareceram acabei deixando para trás. Aqui nós temos a Princesa Leia e um personagem muito importante em Star Wars que não apareceu naquela primeira HQ. Nós temos aqui, ó, nosso amigo Chewie, Chewbacca, bem diferente da trilogia que a gente conheceu aí, o nosso querido Chewie. E aqui tem uma cena de combate que mostra aqui embaixo ele mais de perfil aí, mostrando o corpo e tal. E os Stormtroopers também um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? O traje, o capacete. Aqui uma cena bem legal da Leia com o Darth Vader. E aqui o olhar sinistro de Darth Vader. Então essa daqui é bem legal, contando aí o roteiro original então do que seria Star Wars para George Lucas. E aí Princesa Leia ficando com Anakin Starkiller. E aqui a destruição da Estrela da Morte. E no final nós temos aqui, achei bem interessante, que eles trazem aqui as páginas originalmente encomendadas ao artista Scott Collins, que foram enviadas a George Lucas para obter sua bênção para o projeto. Então aqui nós temos basicamente os storyboards aí de Star Wars. E eu não vou mostrar tudo, né? Vou deixar vocês aí, caso quem tem interesse em comprar aí,
para ver, muito legal. Então, essas duas edições aqui das HQs de Star Wars. George Walton Lucas Jr. é o responsável pelas duas maiores franquias da história do cinema, Indiana Jones e, claro, Star Wars. George Lucas nasceu na Califórnia em 1944 e o que ele realmente queria ser era piloto de corridas. Mas a sua devoção aos veículos quase lhe custou a vida. Em junho de 1962, ele sofreu um acidente enquanto dirigia, o que fez deixar um pouco de lado as corridas e focar mais na produção de filmes. Antes de lançar o primeiro filme de Star Wars, George Lucas escreveu a história The Adventures of Indiana Smith. Com a ajuda do roteirista Philip Kaufman, ele escreveu o roteiro do que viria a ser mais tarde o primeiro filme da franquia de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Desde 2012, Lucas vive uma semi-aposentadoria. Ele vendeu sua empresa Lucasfilm para a Disney, afirmou querer focar em filmes menores e independentes, mas continua atuando como consultor de séries de TV e filmes da franquia Star Wars. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Curtiu? Clica no gostei. Já é inscrito? Beleza. Se não é, corre lá e se inscreve. Deixa comentários, sugestões e nos vemos no próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Na versão do roteiro original de George Lucas. George Walton Lucas Jr. Jr. Indiana Jones e, claro, da história. George Lucas nasceu na Califórnia em 1944 e ele realmente queria ser, é o responsável Indiana Jones e, claro, George Walton Jr. Lucas Jr. Em junho de 1962, Philip Kaufman. Primeiro filme da franquia. Antes de lançar o primeiro filme de Star Wars, Lucas escreveu o roteiro de The Adventures of Indiana Smith. Ele escreveu a história. Philip Kaufman. O roteirista Philip Kaufman desenvolveu o roteiro que via os Tronos Caçadores da Arca Perdida, o primeiro filme da franquia Indiana Jones. Ele vendeu sua empresa em filmes de menores. Afirmou que queria focar em filmes menores e independentes. E para a Disney. E